Bem-vindo de volta, pois continuamos a examinar os cataplasmas, que podem ter um efeito incrível no alívio dos sintomas e contribuir para a cura. Muitas doenças se originam da inflamação, e o cataplasma de gengibre, ao reduzir essa inflamação, pode contribuir muito para a cura da artrite. Há pessoas que sofreram por tanto tempo que não querem mais tomar remédios, então recorrem a coisas simples como essa. E eu sempre faço uma oração para o cataplasma e sempre peço permissão para orar. E elas sempre dizem sim, sempre dizem por favor. Portanto, isso pode ser uma verdadeira porta de entrada. E você realmente verá isso quando fizer tratamentos naturais simples. E eles podem não estar cumprindo as leis da saúde, mas quando começam a sentir o alívio que o cataplasma natural proporciona, começam a se abrir um pouco mais, o que é uma grande bênção. Agora vamos dar uma olhada nisso. Você consegue ver um líquido se formando ali? O xarope de cebola já está começando a se formar. Esse é o xarope para tosse. Portanto, se você tem alguém que está tossindo e tossindo, sim, dê a ele um escaldapés quente, sim, coloque cebola nos pés dele. Mas quando terminar de fazer o escaldapés e colocar a cebola nos pés, veja, você já terá um xarope que poderá dar a ele. Em uma emergência, o xarope pode ser dado em 1 hora, mas o ideal é esperar 24 horas e depois coar a cebola. Examinamos cataplasmas de gengibre para articulações inchadas, articulações artríticas e dor lombar. E então começamos a falar sobre a batata. Agora, a batata é para inflamação de tecidos. Portanto, para unhas encravadas ela é ótima. Há cerca de 4 anos eu estava andando de bicicleta pela Mish Mountain Bridge. Temos uma pequena ponte de madeira, e não estava prestando atenção, sabe? É quando a maioria dos acidentes acontece. Eu chamo isso de fora da realidade, sonhando acordado e olhando para as árvores, e minha roda ficou presa em uma pequena ranhura na ponte, e eu caí, e então minha cabeça bateu com força no canto. E então minha cabeça bateu na curva. Vocês notarão que tem um entalhe ali. Algumas pessoas acham que é uma covinha. Mas foi onde me choquei contra a ponte. Agora, saber a causa da covinha é muito fácil, eu bati na ponte. Mas nem sempre é tão fácil saber a causa, como vimos. Meu filho estava cortando a grama e viu que eu estava com problemas, então veio até mim. E eu disse, meu dedo. Eu o tinha enfiado aqui. Raspei meu quadril. E bem, sou bem magro. Então tem uma cicatriz aqui. E quebrei 2 costelas, percebi isso mais tarde quando espirrei. Mas tudo em que eu conseguia pensar era no que havia acontecido com meu dedo. Quando ele me levou para casa, olhou para o meu dedo e havia uma grande lasca preta, quase do tamanho de um fósforo, que havia atravessado a parte da frente da minha unha. Isso doeu muito. Então, colocamos um pouco de gelo no dedo porque ele estava machucado e a dor era terrível. William disse, mamãe, deixe-me ver se consigo tirar isso. Mas não demorou muito e ele disse, vamos deixar assim, é muito sensível. Então coloquei um cataplasma de batata ralada em cima. Fui para a cama naquela noite com o cataplasma de batata e minha mão no ar. Orei a Deus e dormi a noite toda. Louvado seja Deus. Não é incrível? Veja, sempre que tenho dor, não penso em analgésicos. Penso no que está causando a dor e no que posso fazer para aliviá-la. Bem, eu tinha uma sombra de olho muito bonita. Era roxa e passou por toda a área, e eu tinha um inchaço do tamanho de um ovo de pato. Depois de cerca de 2 semanas, o inchaço diminuiu para uma bola de golfe, e depois de mais algumas semanas parecia uma noz de macadâmia. O médico local nos visitou, ele é um grande amigo nosso, e eu lhe contei o que havia acontecido comigo. Tenho amigos médicos muito bons, na verdade, eles aconselham as pessoas a me procurarem. Ele disse, uau, o que aconteceu com você? Eu disse que me choquei contra a ponte.
Ele disse, isso é um hematoma, vai levar 3 meses para desaparecer. E ele estava certo, mas o hematoma não diminuía e depois inchava para dentro. Ele também sentiu minhas costelas e disse, você tem 2 costelas quebradas? E eu disse, sim, é o que parece. Não há muito que se possa fazer nesse caso. Todos os dias eu me deito no trampolim com um cataplasma de Comfrey. Você já ouviu falar de Comfrey? O Comfrey tem um estimulante de crescimento e estimula a cura rápida. Talvez você o conheça por outro nome. Quando me mudei para a casa em que moro agora, plantei Comfrey e aloe vera ao redor dela. Foram as primeiras coisas que coloquei lá. Então, coloquei um cataplasma de Comfrey todos os dias porque achei que provavelmente havia quebrado a maçã do rosto. Mas o que eles iam fazer? O que você ia fazer? Continuei colocando o Comfrey. Agora só tenho um recuo. Mas o que eu queria lhe contar era sobre o dedo. No dia seguinte, o dedo não doía nada. Sabe por que não doía? Porque não havia inflamação no local. O que fiz em seguida foi esperar. Não tentei fazer nada até que começasse a doer. E quando começou a doer, coloquei outro cataplasma de batata por cima. Então, coloquei outro durante a noite. No dia seguinte, não havia inchaço algum. Então, na noite seguinte, depois de 3 noites com a batata ralada durante toda a noite, estava tudo bem durante o dia, mas no final do dia, estava começando a inchar um pouco. Então, no 4º dia, ou após a 3ª noite, dei uma olhada nela e a mancha preta estava mais pronunciada. O que a batata ralada estava fazendo era empurrar a pele ou o corpo para empurrar a lasca para fora. Então, peguei uma pinça e a puxei para fora. Ela tinha provavelmente alguns milímetros de comprimento e era bem grossa. Era grande e espinhosa. O que teria acontecido se eu não tivesse feito nada? Porque eu não sabia o que fazer. Teria inchado muito, não é? E talvez eu tivesse tomado analgésicos, mas isso não vai ajudar. Isso só vai fazer com que meu corpo pare de sentir a dor, e a dor está lá por um motivo. E então o que está acontecendo? Oh, está tudo vermelho. Ah, não, estou vendo pus saindo. E o que a pessoa pensa agora? Estou com uma infecção. Preciso tomar antibióticos. E o médico olha para ela, está vermelha e inchada e está ficando vermelha nessa área. É muito dolorosa. Então a pessoa continua com os analgésicos e toma o antibiótico. Mas tudo o que precisamos fazer é aplicar cataplasma de batata. Agora, se esses emplastros de batata não aliviassem minha dor, eu teria combinado isso com contrastes de calor e frio. Mas sou uma mulher ocupada demais para ficar sentada fazendo contrastes de calor e frio, e além disso, a batata estava fazendo um bom trabalho. O corpo lhe dirá se a batata não estiver funcionando. Uma senhora me ligou e disse, minha filha de 10 anos acabou de pisar em um prego enferrujado, e o prego enferrujado quase atravessou a parte superior de seu pé. Ela disse, colocamos um cataplasma de batata ralada no pé, mas ele ainda está vermelho, um pouco inchado e doendo um pouco. Então eu disse, o que eu quero que você faça é um contraste de calor e frio. O que o quente e o frio vão fazer? Eles vão movimentar o sangue, e nós vamos obter mais oxigênio, mais nutrientes, mais glóbulos brancos, vamos nos livrar de mais resíduos. Eu disse, faça os contrastes quente e frio, depois coloque uma batata ralada no pé. E eu disse, me ligue de volta em 2 horas porque quero saber a resposta da criança. E se não houver resposta e você estiver preocupado, vá ao hospital. Eles provavelmente lhe darão uma vacina contra o tétano e antibióticos. Portanto, sempre observamos a resposta. Ele me ligou de volta em 2 horas e disse, todo o inchaço diminuiu, não há mais vermelhidão. E minha filha está rindo. Portanto, a resposta está lhe dizendo, sim, sim, podemos fazer isso. Mas quero lhe contar sobre um dos caras que trabalhavam para nós. Ele era um verdadeiro hippie, andava descalço o tempo todo, e estava cortando a grama com uma foice. Você sabe o que é uma foice? É uma lâmina curva. Então, ele estava cortando a grama descalço com uma foice e a foice atravessou a parte de trás do seu tornozelo. Ouvi falar sobre isso e pensei, ah, isso vai doer, mas não ouvi mais nada. E ele morava em uma pequena caravana no fundo da propriedade. Não ouvi mais nada. Depois de 3 dias, um dos rapazes disse, você viu o Chris?
Seu pé está inchado como um balão vermelho e ele tem uma linha vermelha subindo pela perna. E ele estava deitado em sua cama fumando maconha, esperando que a natureza o curasse. Onde está nossa palavrinha de 2 letras? O corpo vai se curar se você der a ele as condições certas. E infelizmente a maconha estava apenas anestesiando sua dor. E isso não foi uma boa ideia, porque a dor estava lá por um motivo. Não é mesmo? A dor existe por um motivo. Na verdade, é um sinal. Faça alguma coisa. Então eu disse, aumente o volume. Então, os rapazes tiveram que carregá-la. E eu fiz contrastes quentes e frios. E tive que ficar de olho nele. Como foi isso? Quente. Sabe o que temos aqui? Temos um ambiente perfeito para o tétano. Os cavalos podem transmitir o tétano. E havia um cavalo em nosso pasto. E temos uma ferida profunda que está curada por fora, mas não por dentro. Um ambiente perfeito. Então fiz compressas quentes e frias. E isso reduziu a dor rapidamente em 50%. E você pode perceber isso pela linguagem corporal. Você sabe o que a linguagem corporal diz? Você verá os ombros relaxarem. Porque quando alguém está com dor, quase não consegue evitar a tensão diante da dor. Vi seus ombros relaxarem e um sorriso surgir em seu rosto. Depois, fiz o maior cataplasma de batata que já fiz. Envolvi o pé inteiro com o cataplasma de batata. Envolvi-o com filme plástico. Depois, colocamos um curativo em volta do pé e pedi a Deus que o abençoasse. Agora ele podia andar mancando. Ele não conseguia andar, mas mancava. E eu disse, volte em 2 horas e nós o examinaremos. Sabe qual foi a primeira resposta? Alívio da dor. Isso me disse imediatamente que estávamos no caminho certo. Então, eu queria que ele voltasse em 2 horas, porque eu queria ver como estava indo. Então, depois de 2 horas, ele voltou e a linha vermelha havia descido 15 centímetros. Isso é bastante. O que significa a linha vermelha? Basicamente, tivemos envenenamento do sangue. E quando removi o curativo, a ferida estava escorrendo. Você precisa que a ferida escorra. Lembre-se do que eu disse, ela havia se selado externamente, mas não havia cicatrizado por dentro. E eu pensei, louvado seja Deus, aí está a resposta. E a grande bolha vermelha de um pé havia diminuído em cerca de 1/3. Então, aplicamos calor e frio novamente. A essa altura, já eram 6 horas da tarde. Apliquei um novo cataplasma de batata ralada. E então eu disse, suba de manhã para darmos uma olhada. E quando ele apareceu pela manhã, eu diria que a linha vermelha havia diminuído cerca de 30 centímetros. E o pé em si não havia voltado ao normal, mas quase voltou ao normal e a batata ralada havia retirado muito mais pus. Sabe, era sangue e pus que estavam saindo. Então, o que o corpo está dizendo agora? Nós podemos fazer isso. E acho que apliquei calor e frio mais uma vez naquele dia, e coloquei batata ralada e deixei-o com isso. E se ele quiser ajuda, o que ele sabe? Ele sabe que pode vir buscá-la. Então, acho que em 24 horas, a linha vermelha desapareceu e o pé voltou ao normal. E eu disse, Chris, essa ferida deve estar soltando pus até sarar de dentro para fora. Foi uma experiência incrível, porque você pensaria imediatamente que essa é uma situação muito extrema. Estávamos na selva, a 1 hora de distância da cidade. E às vezes, o que você pode fazer imediatamente pode evitar uma crise se você tiver uma longa viagem até a cidade. Ele não queria ir para o hospital, mas nós não queríamos que ele morresse. Mas ficamos aliviados com isso. Meu neto mais novo, Sonny, foi pregado em um prego enferrujado. Ele estava usando suas sandálias Crocs de borracha, já vi algumas por aqui. E o prego entrou direto em seu pé. Quando trouxeram para mim, ele estava sujo porque estava brincando no local de trabalho. Os garotinhos querem estar onde os homens estão, fazendo a construção. Então, qual é a primeira coisa que você faz quando eles estão sujos? Você dá banho nele. Ele estava chorando. E o que o banho faz? Ele se acalma e o limpa. A primeira coisa que você faz é limpá-lo. E se você achar que ele precisa de um pouco mais de limpeza,
Pode colocar peróxido de hidrogênio, que faz borbulhar, é um limpador muito bom. Depois, fiz um cataplasma de batata ralada. Para uma criança de 3 anos, provavelmente era um pouco maior do que isso. Então, eu simplesmente espalhei a batata para deixá-la um pouco maior. E esse é mais ou menos o tamanho do pé de uma criança de 3 anos. E colocamos seu pé sobre ela. Colocamos plástico embaixo e enfaixamos o pé. Colocamos a meia, o chinelo e o mandamos para casa para a mãe dele. Agora, William me disse que fez outro cataplasma de batata ralada naquela noite, um novo, e o manteve durante a noite. E pela manhã, não havia mais dor. Ele se sentia bem. Não havia vermelhidão, nem inchaço, nem nada. Como uma criança, ele nem sequer fez barulho. Mas então eles não colocaram um cataplasma no local. Eles apenas colocaram um sapato e uma meia para ajudar a mantê-lo limpo. No final do dia, ele começou a inchar um pouco. Então William colocou um cataplasma de batata ralada durante a noite. Isso continuou por 3 dias, somente à noite, e apenas sapatos e meias durante o dia. Após a 3ª noite de cataplasma de batata ralada, William me trouxe o cataplasma e disse: "Mamãe, veja isso." E em cima do cataplasma havia pequenas lascas. Era quase como um metal azul fluorescente. A batata havia retirado o metal enferrujado do pé e limpado o metal enferrujado. Isso não é incrível? E eles não fizeram mais nada depois disso. Porque a resposta de seu corpo dizia que nada mais precisava ser feito. Se no final do dia o pé voltasse a inchar, o que você faria? Apenas outro cataplasma de batata ralada. E se o cataplasma de batata não estiver dando uma resposta suficientemente rápida, ele aplicará contrastes quentes e frios. Mas quero terminar com a batata ralada com uma história notável. Bárbara, em picadas de insetos infectadas, podemos usar emplastros de batata? Você sabe por que elas estão infectadas? Porque as pessoas as coçam. Então você usa gelo. Se você colocar gelo, não vai coçar. Se você coçar uma coceira, você a inflama, toda a área, você até rompe a pele, e é aí que ela infecciona. Portanto, basta colocar gelo. Mas se estiverem infectadas, é nesse momento que você pode usar a batata ralada. E daqui a pouco veremos o carvão ativado. Bárbara, e quanto às picadas de carrapato? Sim, sim, também. Novamente vamos fazer mais alguns emplastros. Basta observar a resposta do corpo. Você pode alternar. Você pode fazer um a cada 2 horas, um diferente, e ver como o corpo reage. Então, meu filho William, quando tinha 10 anos de idade, pisou em, sabe, tufões? As linhas de trem têm essas coisas grandes de madeira. Nós os chamamos de parafusos ou dormentes. Bem, muitas pessoas pegam os parafusos velhos e os usam para jardinagem. E essa pessoa tinha feito o paisagismo ao redor de sua piscina. Will estava correndo e um deles estava quebrado, um pouco esfarelado. Ele bateu a sola do pé. Ele veio correndo até mim, chorando. E desculpe-me, não sou muito bom em desenho. Farei o melhor que puder. Pé. Parece um pouco com o pé? Então o buraco estava lá. Coloquei a pinça o mais longe que pude, talvez 1 centímetro, mas achei que algo tinha entrado e saído. Essa era a única coisa que eu podia supor. De qualquer forma, naquela noite, colocamos batata ralada no local, pois achei que ele ficaria um pouco inchado, e no dia seguinte ele estava mancando por todo lado. Então, naquela noite, apliquei frio e calor e outra batata ralada. E pela manhã, apliquei mais calor e frio. Fiz isso por 2 semanas e ainda estava mancando. E pensei, o que há de errado com este pé? E um amigo meu nos visitou. William era meu filho delicado. Eu podia fazer qualquer coisa com o Peter, mas o William era um pouco mais delicado. E ele não gostava nem um pouco de ser machucado. Então, eu não tinha pressionado a sola de seu pé porque ele não queria que eu o tocasse. Então, um amigo veio nos visitar e disse, deixe-me dar uma olhada nisso. E ele pressionou o pé de William. William gritou, quase caiu da cadeira. E meu amigo disse, tem um pedaço de madeira aí dentro e é bem grande. Você vai precisar fazer uma cirurgia para tirá-lo. William ficou me olhando e eu disse, tudo bem, vamos fazer uma cirurgia de batata ralada. Então foi isso que fiz.
Apliquei contrastes quentes e frios e cataplasma de batata ralada pela manhã. Na hora do almoço, fiz outro cataplasma de batata ralada fresca. E à noite, novamente quente e frio e batata ralada durante toda a noite. Portanto, o que estou fazendo agora é ininterrupto. Normalmente eu não faço isso, mas achei que era sério. Depois de 2 dias e meio, quando troquei o cataplasma, vi um círculo preto, um pequeno círculo preto no buraco, mais ou menos desse tamanho, do tamanho de 2 palitos de fósforo. E pensei, bem, eu nunca tinha visto isso antes. Eu toquei e ele estava duro. Lembre-se de que William é um pouco delicado. Ele não gosta de tocar em áreas doloridas. Então eu disse, vou remover a pele de um lado com esta agulha. Ele me deixou fazer isso. E coloquei a agulha na lateral desse pedaço de madeira. Comecei a movê-la para cima e ela começou a sair. Então parei e chamei a família, pois estávamos observando William há 2 semanas e meia. E eu disse ao William, faça isso. E ele empurrou o pênis para fora, e ele continuou saindo. Devia ter uns 2,5 centímetros de comprimento, era muito grossa. Essa era a lasca de madeira no pé desse menino de 10 anos. Lembro-me de que, quando isso aconteceu pela primeira vez, coloquei minha pinça, mas não senti nada. E acho que não foi na horizontal. Não acho que tenha sido para cima. Acho que foi um pouco em um ângulo. E o que o calor, o frio e a batata ralada fizeram foi dar ao corpo as condições certas para retirar essa lasca de madeira do pé. Inacreditável. Will ainda tem uma cicatriz na parte do pé de onde veio o pedaço de madeira. O que eu fiz em seguida? Nada. Porque o objeto havia desaparecido. Apenas o aconselhei a não pular em nenhum esterco de vaca. Agora ele estava limpo. O que teria acontecido se eu não tivesse feito nada? Ele é um dorminhoco velho. Está embaixo de um trilho de trem há 20 anos. O que tem dentro dele? Sujeira e todo tipo de coisas desagradáveis. Bárbara, acho que nesses casos a cirurgia é recomendada para remover tudo. Na verdade, um dia eu estava conversando com outro médico amigo meu. E ele tinha uma senhora que veio com seu filho que tinha um pedaço de bambu preso no calcanhar. Então, eles o levaram para a cirurgia e cortaram o local onde suspeitavam que estava, mas não conseguiram encontrar. E eles não vão cortar. Então meu amigo Dr. G disse à mãe que, como ele é um médico chinês e tem um pouco de conhecimento sobre tratamentos naturais, ele disse à mãe para ir para casa e aplicar contrastes quentes e frios, todas as manhãs e todas as noites. E finalmente o bebê foi saindo aos poucos. Ele me contou que ela disse que demorou cerca de 10 dias e a farpa começou a sair da extremidade do pé. Bárbara, se você tentasse curar uma pessoa que usa produtos sem prescrição médica há muito tempo e agora começasse a usar remédios naturais, teria o mesmo efeito e o mesmo processo de cura que as pessoas que usam remédios naturais há muito tempo? Quero dizer, ter o mesmo efeito, mesmo que o corpo tenha sido deteriorado pelos produtos de venda livre. Bem, acho que ainda tem o mesmo efeito, o que é ótimo. Já fiz isso até com alcoólatras e você pode pensar que não teria efeito, mas há um efeito, o que é ótimo. Porque, lembre-se, o corpo quer se livrar desses objetos estranhos. E o que ele fará é acelerar o processo quando você aplicar isso. Lembre-se de que a aplicação de calor e frio atrai mais sangue para a área. E os cataplasmas reduzem a inflamação e amolecem a área para que ela se abra e ajude a ser removida. Bárbara, você poderia nos falar mais sobre o Comfrey? Vou passar para o Comfrey. Acho que já terminamos com a batata. É um cataplasma muito simples. E, no entanto, é muito poderoso. Tenho de me conter porque há mais histórias. Mas já lhes dei o que considero algumas das histórias mais incríveis. E lembre-se, Chris, com seu pé inchado e a linha vermelha, ele estava fumando maconha.
Portanto, às vezes não é preciso dizer o que a pessoa está fazendo de errado. Mas quando você obtém resultados como esse, a pessoa está aberta. Então, ela estará aberta a ouvir seus conselhos em outras áreas. Bem, o Confrei contém um estimulante de crescimento. Portanto, vou escrever o que é o Confrei e qual é o efeito que ele tem. O estimulante de crescimento é a alantoína. E o apelido do Confrei é erva daninha de cabra. Ele tem um estimulante de crescimento. É anti-inflamatório. Portanto, onde quer que você o aplique, ele reduzirá a inflamação. Bárbara, você pode anotar o nome do estimulante de crescimento? Sim, alantoína. Acho que não termina assim. Não parece certo. Alanton. Acho que era assim. Bem, ele também é um lubrificante. Portanto, é perfeito para as articulações. Especialmente se alguém tiver uma articulação prejudicada. Pode, como estimulante do crescimento, ajudar a estimular o crescimento rápido. Bárbara, ele é ingerido ou aplicado externamente? É aplicado. A história mais notável que tenho é que tínhamos uma pequena faxineira. Ela tinha cerca de 50 anos de idade e meu filho estava ensinando-a a andar de scooter, uma motocicleta. Ela estava indo e ele disse, diminua a velocidade, Kate. E ela achou que diminuir a velocidade era bater nele de costas. Então ela fez isso, foi mais rápido e viu uma parede de tijolos se aproximando. Então ela se virou e a motocicleta a esmagou. Quando chegaram até ela, sua tíbia estava para fora. Não atravessou a pele. Parecia uma tenda. Na época tínhamos um jovem trabalhando para nós. Seu nome é Malboni Lang e seu avô era um especialista em ossos na Malásia. Então, ele veio correndo e disse, prenda a respiração, Kate, vou colocá-lo de volta no lugar. E ele rapidamente o colocou de volta no lugar. Eu não estava lá naquele momento. A ambulância chegou e a perna dela inchou como um balão. Fizeram um raio-x, a tíbia e a fíbula estavam completamente quebradas e o joelho também. Então ela foi para o hospital e eles iam colocar um pino e uma placa. Eles a levaram para a sala de cirurgia 2 vezes, mas o cirurgião disse, o joelho dela está muito inchado. Não podemos operar enquanto ele estiver muito inchado. Então, eu a visitava todos os dias. Um dia, quando fui visitá-la, sua perna estava branca, quase dormente. Eu tinha uma de nossas massagistas comigo e pedi que ela massageasse seus pés. Era o único lugar em que ela conseguia se mexer. Então ela massageou os pés enquanto conversávamos. E em 15 minutos, a perna estava vermelha novamente. E ela disse, isso é muito melhor. E seu marido estava do outro lado. Ele estava no hospital há 5 dias, olhou para mim e disse, acho que vou levar a Kate para casa. Eu disse, faça isso. Então eles levaram Kate para casa. Ela tinha tiras de velcro em volta da perna, sabe, hastes com tiras de velcro. Montamos uma cama na minha sala de estar, era inverno e colocamos Kate na cama porque sabíamos que ela não poderia andar. Ela tinha que ficar totalmente imobilizada. E eu disse aos meus filhos, que tinham cerca de 12 e 14 anos na época, pessoal, precisamos de Confrei. E era inverno, e no inverno as propriedades curativas se concentram na raiz porque as folhas murcham devido à geada. Na primavera e no verão, a maior parte da alantoína e de outros compostos ativos está nas folhas. Então, eles me deram toda a raiz, na verdade, me deram mais ou menos essa quantidade de raiz. E o que fizemos foi lavá-la e ralá-la. Eu a ralei com este pequeno ralador aqui, e ela sai quase como uma goma de mascar. Ela tem um lubrificante. É muito pegajoso. Então, eu a espalhei em um pano como este. Espalhei no meio e dobrei para o norte, sul, leste e oeste. Assim, eu tinha uma área desse tamanho. Eu sabia que isso cobriria seu joelho e a parte superior da tíbia e da fíbula. Em seguida, despejei uma colher de chá de água quente sobre ela.
e esmaguei rapidamente entre minhas mãos. Essa colher de chá ajuda o suco a sair. Em seguida, coloquei-a no joelho, coloquei o plástico sobre ela, enrolei e coloquei uma espécie de cinta. E todos os dias dizíamos: Pai Celestial, por favor, abençoe esses emplastros. E ela não sabia o que estávamos fazendo. Eu nunca tinha feito isso antes, mas sabia o que o Confrei podia fazer. E ela não gostou da ideia de usar um parafuso e uma placa. E os médicos estavam dizendo que ela provavelmente nunca mais andaria. Poderia haver danos nos nervos. Então, eles ficaram chocados. Mas quando seu marido viu a resposta apenas massageando o pé, acho que ele pensou: acho que podemos fazer melhor em casa. Então, nós o mantivemos lá e eu o massageava todos os dias. Tínhamos de levar uma frigideira para o banho, pois sabíamos que precisávamos imobilizar completamente a perna para que ela se curasse. Em uma manhã, eu saí e já havia passado 5 dias. Eu costumava me sentar na sala de estar e fazer minha leitura matinal. Enquanto eu lia o Ministry of Healing, ela entrou e disse: Bárbara, não quero interferir no seu momento particular, mas aconteceu algo com a minha perna ontem à noite. Eu disse: Ah. Ela disse: não foi doloroso, mas senti que coisas estavam acontecendo. Eu disse: é mesmo? Bem, vamos considerar isso como um bom sinal. O que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Então me sentei e abri o Ministério da Cura na página 323, porque foi assim que o deixei. E foi exatamente isso que li. Deus emprega constantemente como seus servos as coisas que Ele fez. Ele trabalha por meio das leis da natureza, usando-as como seus instrumentos. Eu li isso naquela manhã, depois do que aconteceu com ela. Eu disse: Kate, ouça isso. Deus está constantemente sustentando todas as coisas e usando seus servos. Aqui está seu servo, as coisas que ele criou. Ele trabalha por meio das leis da natureza, usando-as como seus instrumentos. A cirurgia estava acontecendo naquela perna. Isso não é emocionante? Louvado seja Deus por seu timing perfeito. Deus já sabia o caso que eu encontraria. Oh, Kate quase começou a chorar. Ela disse: Nossa, isso não é incrível? Nós a mantivemos na cama por 3 semanas. Depois de 3 semanas, nós a levantamos com muito cuidado. Nós a colocamos em uma cadeira de rodas. Nós a levávamos para o sol, abríamos a ferida e deixávamos o sol bater nela. Depois de um tempo, ela ficou com uma linda perna marrom dourada. Depois de 6 semanas, nós a deixamos se levantar com muletas para que ela pudesse tomar banho. Lembro-me de um dia em que ela estava voltando e tropeçou. Eu estava olhando para ela e ela disse: Está tudo bem, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Está tudo bem, louvado seja Deus. Ela simplesmente caiu, porque estávamos pensando: ah não, mas foi tudo bem. Ela não se machucou. Deve ter sido depois de 2 meses, porque depois de 6 semanas, ela estava usando muletas. E depois de 2 meses, nós lhe demos um andador e ele conseguiu andar um pouco, só um pouco. Quem vai lhe dizer o quanto ele pode fazer? Sua perna. Quando ele estava de cama, e estava um pouco acima do peso, ele perdeu peso, porque costumava comer muitos carboidratos, mas durante esse tempo eu só lhe dava o que eu comia. Eu estava muito animado. Depois de 3 meses, ele estava andando muito bem com o andador. Depois de 4 meses, ele já caminhava sem o andador. Ele começou a correr. Não é incrível? Então, ela voltou ao médico para fazer um raio-x e estava curada. O joelho estava curado, a tíbia e a fíbula estavam curadas. E o médico disse: deve ser porque não estava quebrado. Quando os convidados chegavam, dizíamos: Kate, mostre a eles como você consegue correr. Claro, ela dizia e corria. Ela corria para cima e para baixo no corredor. Deus não é bom? Estávamos realmente dando um passo de fé ali. Agora, lembra-se do que o médico disse? Talvez ela nunca mais volte a andar direito e é possível que haja danos nos nervos. Tenho muita fé nos cirurgiões.
A cirurgia evoluiu muito. Eu costumava trabalhar na sala de cirurgia e, bem, o que esses caras podem fazer é absolutamente incrível. Mas é muito difícil com o joelho quebrado e uma tíbia e uma fíbula quebradas. Você consegue ver isso? Como eles podem aplicar os parafusos e outras coisas? E eles têm que dizer, talvez eu nunca mais volte a andar direito e posso ter danos nos nervos, porque é basicamente muito, muito difícil para eles consertarem. Por isso, eu sempre aprecio e entendo isso. Essa foi uma história incrível. E é claro, era isso que eles também queriam fazer. E eu disse, bem, se é isso que eles querem fazer, faremos tudo o que pudermos. Mas deve ter sido fácil passar 4 meses colocando o Comfrey todas as noites. Sabe o que foi incrível? Meus filhos colheram tanto que na segunda geladeira havia um saco cheio dele. E isso foi meses depois de Kate estar completamente curada e não estarmos mais usando. E estava no fundo da segunda geladeira. Um dia, abri a geladeira e pensei, olha só esse Comfrey, está brotando. Está na geladeira há 6 meses e está brotando porque o verão chegou. E pensei, bem, esse é o estimulante de crescimento. É por isso que não se coloca no jardim. Um amigo meu me disse um dia, Bárbara, venha ver meu jardim. Acabamos de ará-lo com o motocultivador para a primavera. Olhei para ele e provavelmente era tão grande quanto esta sala. E havia pequenas plantas de Comfrey brotando por toda parte. Ele tinha Comfrey em um canto e arou todas as raízes. E eu disse, aonde você vai fazer sua horta agora? Agora é a sua horta de Comfrey. Onde você vai fazer a sua horta? Porque ele vai tomar conta da horta. Temos uma no canto da nossa grande horta e estou sempre arrancando o Comfrey. Estou sempre arrancando. Eu estava lendo que quando você o coloca em um balde de água e o deixa descansar por algumas semanas, ele é um excelente fertilizante líquido para o seu jardim. E se você colocar o Comfrey na caixa de compostagem, ele terá um efeito semelhante ao do esterco de vaca na caixa de compostagem. Portanto, é uma erva incrível. Você pode ver porque é uma das primeiras ervas daninhas que coloco em meu jardim. Agora, onde eu a desenterrei pela primeira vez, ela havia se esgotado, então o pessoal teve que ir a outro lugar para desenterrá-la, e era bem na porta dos fundos. E estava em um terreno mais ou menos do tamanho desta mesa e havia concreto em ambos os lados. Portanto, era um lugar perfeito para o Comfrey. Não podia ir a lugar nenhum. Nós esgotamos aquele terreno. E quando você o rala, sempre sobra um pedacinho. Bem, o que eu fiz foi simplesmente jogar esses pedacinhos fora. Nós os jogamos de volta no chão. Na primavera, o novo crescimento que surgiu naquele terreno foi como se ninguém tivesse cavado nada ali. E isso se deve a esse estimulante de crescimento que ela possui. Portanto, ele é muito poderoso. Eu colho as folhas na primavera e no verão, seco e quebro, porque estão muito secas, e as coloco em um pote. E um dia eu as contei porque as pessoas queriam saber quantas eram. Havia 100 folhas. Algumas são grandes, outras são médias. Então, em média, são 100 folhas de tamanho médio pulverizadas, em quase 2 litros de azeite de oliva. Depois, agito bem e deixo descansar por 2 meses. Depois de 2 meses, passo o produto por um saco de algodão e o coloco em uma panela dupla. E já passamos para as ervas que veremos amanhã. E coloco em uma panela de fundo duplo. E em outra panela derreto a cera de abelha. Quando ambas estão na mesma temperatura, despejo a cera de abelha no óleo, o óleo de Comfrey. Depois, coloco em pequenos frascos e vendemos como creme de Comfrey. E já tivemos pessoas que levaram para casa e experimentaram o creme, e 2 semanas depois, pediram 10 frascos. E o produto é verde escuro. É assim que fazemos nosso creme de Comfrey. Bárbara, ele também nos ajudaria a regenerar nossos ossos? Sim, não há motivo para não ajudar. Por ser um estimulante de crescimento, ele estimula a rápida cicatrização de tendões, ligamentos, ossos, tecidos, em qualquer área do corpo. É uma erva muito poderosa, sim. Bárbara, o creme tem o mesmo efeito que as raízes que você estava usando no inverno?
Bem, se fosse primavera e verão, eu teria pulverizado as folhas e feito o cataplasma. Não é tão forte quanto o cataplasma, mas nem todo mundo tem o confrei para fazer o cataplasma. Mas ainda assim é bastante eficaz. Bárbara, e você provavelmente o usaria com mais frequência se usasse o creme. Sim, isso mesmo, isso mesmo. Então você pode ver que é muito bom para as articulações, especialmente para as articulações deterioradas. Porque o efeito lubrificante realmente ajuda nas articulações. Bárbara, por articulações deterioradas, você quer dizer osteoartrite? Muitas vezes elas podem ser danificadas pela osteoporose, artrite e coisas do gênero. Você verá ao longo do processo que pode alternar os emplastros para uma determinada condição. Então, o que eu gostaria de ver agora é a pimenta caiena. A pimenta caiena também é uma erva extraordinária. Bárbara, tem uma pergunta. Bárbara, você usa confrei se a pessoa tiver câncer? Claro, sim. Oficialmente, dizem que é muito perigoso usar o confrei internamente. Um de meus livros de ervas conta a história de um homem que conseguiu uma vaca dos matadouros. Você sabe onde as vacas são abatidas? Eles chamam isso de matadouros? Bem, ele comprou uma vaca velha. Essa vaca era tão velha que mal conseguia andar e estava prestes a ser abatida. Então ele pensou, tudo o que vou fazer é alimentá-la com confrei. Então, se ela morrer, não importa. Então, ele simplesmente lhe deu fardos de confrei e deixou o confrei murchar um pouco. Bem, ele murcha de qualquer forma depois que você o corta, e a vaca só comia confrei. Depois de algumas semanas, ele notou que a vaca estava melhorando. Ele notou que ela estava desenvolvendo músculos e tônus, começou a andar. Então ela começou a produzir leite. Esta é uma vaca velha prestes a ser abatida. Então ele começou a ordenhar a vaca, continuando a lidar com confrei. E ele disse que a nata tinha cerca de 1 centímetro de espessura em cima do leite. Ele fez isso como um experimento porque dizem que não se deve tomar confrei por via oral porque pode causar danos ao fígado. Bem, ele não causou danos ao fígado da vaca. E quando fazemos bebidas verdes, geralmente colocamos um pouco de confrei nelas. Bem, não aconselho tomá-lo por via oral, mas deixo isso a seu critério. Meus filhos pequenos, por algum motivo, gostavam de mastigar essa planta peluda e espinhosa. E eles costumavam andar por aí com suco verde saindo de suas bocas. São crianças de 4 e 6 anos de idade. E Peter me disse um dia, mamãe, confrei é bom, você deveria colocá-lo na salada. Eles costumavam mastigá-lo e eu não saía correndo para impedi-los. Bem, a pimenta caiena vem da família do capsicum. O pimentão vem da família das pimentas. E a pimenta caiena é um estimulante do sangue. Agora, algumas pessoas dizem que não devemos usar pimenta caiena porque é um estimulante, mas o que elas não entendem é que há uma diferença entre os estimulantes. Ela é um estimulante do sangue. Então, alunos, onde está a vida da carne? No sangue. Portanto, qualquer coisa que estimule o sangue não aumentará a cura? Com certeza. Há um livro chamado Cayenne Allen e o autor é Sam Baizer. Ele é um jornalista médico. Acho que você pode obter o livro como um e-book. E ele mostra nesse livro que ao colocar a pimenta caiena junto com qualquer outra erva, ela intensificará sua ação. Portanto, como estimulante do sangue, a pimenta caiena pode ser aplicada internamente para aumentar o ácido clorídrico. Eu estava tomando pimenta caiena para aliviar minha dor de garganta. E quando minhas costas estavam muito doloridas, lembre-se de que eu disse que me levantei no meio da noite e fiz um cataplasma de gengibre. Sabe o que mais eu fiz? Peguei meia colher de chá de pimenta caiena, coloquei na água e bebi. É analgésico. Porque em uma manhã, minhas costas estavam incrivelmente doloridas e tomei a pimenta caiena e em meia hora, minha dor diminuiu em 50%.
Portanto, a pimenta caiena é analgésica. Eu estava conversando com uma senhora cujo marido colocou a mão sob um rolo de massa. Ele tem 40 anos, e toda a sua mão foi esmagada. E as pontas de 2 dedos estavam começando a ficar pretas e o médico queria cortar esses dedos. Ela entrou em contato comigo e eu disse, não, não, não. Eu disse, tudo o que você precisa fazer é levar sangue para essa área. Então sugeri, polvilhe a pimenta caiena. E o que você pode fazer é pegar um pano, colocar um pouco de óleo nele e polvilhar a pimenta caiena, depois colocá-lo em cima. Bem, essa pessoa fez tudo o que fez 100%. E ela acabou de me escrever, me enviou um e-mail e disse, é muito doloroso. Eu disse, tire-o imediatamente. E então eu disse, mostre-me o que você colocou. Não dava nem para ver o pano branco, eu tinha colocado tanta pimenta caiena. Eu disse, você acabou de exagerar. Então, ele começou a fazer isso, e funcionou muito bem, e amanhã falaremos sobre o aloe quando examinarmos as ervas. Ele colocou um pouco de gel de aloe vera e cerca de 1/4 da quantidade de pimenta caiena, e ele tolerou. Mas, ao mesmo tempo, para a dor, ele estava tomando pimenta caiena e encontrou comprimidos nos Estados Unidos que continham aloe vera e caiena em altas doses. E ele disse que isso ajudou seu estômago, e também lhe proporcionou um alívio incrível da dor. Ele disse que estava fazendo a mesma coisa que o Tilenol. Agora, o Tilenol é um medicamento para dor nos Estados Unidos. Não temos esse medicamento na Austrália. Temos ibuprofeno. Não sei se eles têm isso. Não sei se eles têm isso. Então é assim mesmo. Ele disse que a pimenta caiena fez o mesmo que os analgésicos. Não é incrível? E quando você observa o efeito da pimenta caiena, ela é um analgésico, tem um efeito analgésico. Bárbara, por que ela é diferente da pimenta? Qual é o mecanismo? Bem, sim, há controvérsia sobre a diferença, mas tudo o que posso ver é que a pimenta malagueta é da família das pimentas, e a pimenta caiena é da família das pimentas ou capsicum. Portanto, não foi necessário cortar seus dedos. Na verdade, o médico não conseguia acreditar. Eu estava em contato com essa pessoa dia sim, dia não, e ele não conseguia aplicar os contrastes de calor e frio imediatamente, mas provavelmente depois de cerca de 2 semanas, ele começou a aplicar calor e frio. Depois, ele continuou com aloe e cayenne, e amanhã, quando falarmos sobre a babosa, você verá que ela também é um estimulante de crescimento. Internamente, a pimenta caiena é um anticoagulante. Internamente, a pimenta caiena abre os vasos sanguíneos, dilatando-os. Internamente, a pimenta caiena fortalece as paredes arteriais. Portanto, é uma erva perfeita para pessoas com problemas cardíacos. Estou em contato com uma senhora que teve um ataque cardíaco. Ela tem apenas 40 anos e está tomando varfarina. Você sabe o que é varfarina? É veneno para ratos. E os ratos sangram até a morte. Mas eles não dão tanta varfarina para humanos. Mas você sabe, as pessoas que tomam varfarina têm sangramento nasal. Seus olhos começam a sangrar. Elas mal tocam a pele e se machucam e sangram. E eu disse a ela, a pimenta caiena é igualmente eficaz, mas muito mais poderosa e sem efeitos colaterais. E ela disse, tenho medo de desistir. E eu disse, a varfarina provavelmente salvou sua vida na crise, mas a crise já passou. E a pimenta caiena vai lhe ajudar. Ela afina o sangue. Ela abrirá os capilares e também fortalecerá a parede da artéria. Tudo que a varfarina faz é afinar o sangue. É só isso que ela faz. Portanto, é uma excelente erva para pessoas com problemas cardíacos que sofreram derrames ou paradas cardíacas. Bárbara, não seria um problema administrá-la a crianças pequenas e idosos? Não, de forma alguma. Bárbara, como você a aplica?
Ele é tomado internamente para afinar o sangue. Bárbara, quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. Bárbara, usamos meia colher de chá? Bem, nem todo mundo consegue tolerar meia colher de chá. Comece com 1/4, aumente para 1/3, aumente para metade se puder. Bárbara, e quanto às arritmias cardíacas? A arritmia cardíaca falaremos um pouco sobre isso amanhã, pois há outra erva que pode ajudar com a arritmia cardíaca. Bárbara, mas sempre em água ou diretamente na boca? A água ajuda. Vai arder um pouco, mas você vai se acostumar. Você conhece o livro Back to Eden de Jethro Kloss? Ele dedica meia página a cada erva, mas dedica 10 páginas à pimenta caiena. Ele escreveu o livro Back to Eden, De Volta ao Éden. Sim, Back to Eden, de Jethro Kloss. Esse livro foi escrito talvez no final dos anos 1800 e foi muito influenciado pelos escritos de Ellen White. Então, e externamente, você pode usar a pimenta caiena externamente e como a usaria externamente? Lembre-se, ela estimula o sangue. Portanto, você pode usá-la em qualquer lugar onde haja falta de sensibilidade na área. É ótima para ser aplicada em pessoas com pés frios que perderam a sensibilidade nos pés. Lembre-se de que ontem falamos sobre como não se pode colocar pés frios em água quente e não se pode colocar pessoas que não têm sensibilidade nos pés em água quente. Mas nesses casos você pode aplicar uma compressa de pimenta caiena. Então, como fazemos isso? Bem, colocamos uma quantidade muito pequena de azeite de oliva, e para colocar uma pequena quantidade de azeite de oliva, eu apenas borrifo com o dedo. Se você derramar o azeite de oliva, terá muito azeite de oliva e o óleo irá para todos os lados. As meias ficam oleosas se você as deixar durante a noite, os lençóis ficam oleosos, não é nada divertido. E então eu simplesmente borrifei o produto. E por que estou colocando o óleo ali? Porque o óleo manterá a pimenta caiena no lugar. Se você não colocar o óleo, a pimenta caiena simplesmente desaparece. Foi assim que descobri que essa é a melhor maneira, porque já pedi à equipe que colocasse isso nos pés dos hóspedes e de manhã, tínhamos óleo em todos os lençóis. Não é nada divertido. E se for desconfortável e não funcionar, as pessoas não vão querer fazer isso de novo. Então, está vendo o que eu fiz? Eu simplesmente espalhei tudo por cima, e a pimenta caiena grudará nessas partes. Coloque cerca de meia colher de chá de pimenta caiena por pé. E o pé se assentará diretamente sobre ele. Não vai queimar de jeito nenhum. Às 4 horas da manhã, os pés podem estar começando a esquentar, meus pés certamente esquentariam logo porque não tenho pés frios. Mas se uma pessoa tem pés frios, geralmente pela manhã seus pés começam a se aquecer. E o motivo de eu ter uma boa circulação é porque faço exercícios. Está vendo a quantidade de pimenta que colocamos ali? E você vê como se esse óleo não estivesse lá, tudo cairia. Então essa é a razão para isso. E você vê que eu coloquei um pouco de plástico. Então, o que acontece é que o pé entra ali e depois você coloca uma meia. E se você estiver um pouco preocupado com a possibilidade de o óleo sair um pouco, pode colocar um saco plástico, se quiser, ou meias de lã por cima, pois a lã o manterá dentro. Já vi pessoas que não sentiam nada nos pés, colocavam isso nos pés durante a noite e pela manhã, falavam que sentiam formigamento nos pés. Então, você pode fazer isso todas as noites, por 3 ou 4 noites, e a sensação começa a voltar aos pés. Não é incrível? Você consegue ver que temos remédios naturais para coisas que a medicina não consegue resolver?
E se alguém estiver com os pés frios, porque há muitas mulheres que chegam com os pés frios, sabe como é, usam sandálias no inverno quando deveriam usar sapatos quentes. Algumas delas estão tão acostumadas a ter os pés frios que os dedos começam a ficar dormentes. Em seguida, aplicamos um cataplasma de pimenta caiena nas solas dos pés e pela manhã, os pés começam a se aquecer. Não aplicamos o tratamento em noites consecutivas, pois os pés podem ficar muito quentes. Em vez disso, usamos a cada 3 noites, ou talvez a cada 2 noites, sempre prestando atenção à resposta natural do corpo. Temos de ensinar a pessoa que a saúde perfeita requer circulação perfeita, para que ela comece a implementar um programa de exercícios que leve a circulação sanguínea às extremidades. Bárbara, isso funcionaria para uma pessoa que tem dor nos braços? Se a pessoa tiver dor nos braços, você certamente pode tentar, mas lembre-se de examinar o histórico da pessoa para descobrir por que ela tem dor nos braços. Você pode tentar. Você não tem nada a perder e muito a ganhar. Com uma glândula tireoide hipoativa, você pode colocar uma compressa de pimenta caiena sobre a tireoide. Eu estava falando sobre isso em uma conferência e naquela noite, a senhora disse à equipe, posso colocar uma compressa de pimenta caiena no pescoço durante a noite? Eu não fui consultado sobre isso, não teria aconselhado. E vou lhe dizer por quê. Agora pela manhã, ela disse, tenho boas e más notícias. A má notícia é que não dormi a noite toda, e a boa notícia é que funcionou. Então você faz isso por algumas horas pela manhã. E o que eu descobri é que as pessoas dizem que fica quente, mas depois fica mais calmo. Em seguida fica quente novamente e depois alivia. E no caso de uma glândula tireoide hiperativa, o que a deixará mais lenta? Gelo, gelo, e você continua, coloca e tira o gelo, repetidamente. Você está tratando os sintomas, mas lembre-se de que ao usar remédios naturais para tratar os sintomas, você está proporcionando alívio, mas também está contribuindo para a cura. Agora, eu gostaria de falar sobre mais uma coisa. Bem, na verdade, tenho mais 2 coisas para falar. Uma é o carvão ativado. E o carvão ativado adsorve. Você já ouviu a palavra adsorver? O que significa adsorver? Adsorver significa que ele absorve e neutraliza os venenos. É isso que significa adsorver. Portanto, como o carvão ativado adsorve e neutraliza os venenos, ele pode ser usado em todos os casos de envenenamento. Atualmente no hospital, se alguém for internado com uma overdose, terá 2 opções, uma lavagem estomacal ou tomar uma dose de carvão ativado. A área de superfície do carvão ativado é enorme. De fato, um pequeno pedaço de carvão ativado, por ter tantas facetas, ocupa uma grande área. E quando os venenos entram em contato com essas áreas de superfície, o carvão absorve e neutraliza os venenos. E a vantagem de usá-lo em caso de envenenamento é que ele neutraliza o veneno, de modo que ao percorrer todo o trato gastrointestinal, o veneno não lhe fará mal porque foi absorvido e neutralizado. Portanto, ele pode ser usado internamente para diarreia, intoxicação estomacal, intoxicação alimentar, qualquer coisa do gênero. Ele absorverá e neutralizará o veneno. Também pode ser usado externamente para qualquer envenenamento, como picadas de abelha, de cobra, de aranha, de vespa, qualquer coisa do gênero. E o mais incrível é que quando você aplica o cataplasma de carvão ativado em uma picada, a dor desaparece quase que imediatamente. Mas misturá-lo com água é como misturar terra com água. Portanto, é bom ter um aglutinante. O que eu tenho aqui é o homo escorregadio. Slippery é a casca em pó do homo escorregadio e falarei mais sobre ele amanhã, quando falarmos sobre ervas. Parece a casca em pó de uma árvore.
Veja, e quando você coloca a casca do homo escorregadio na água, ela se torna como uma gelatina macia. Portanto, é perfeita para ser colocada junto com o carvão ativado. Normalmente, eu uso metade e metade disso. É bom colocar a tampa imediatamente, pois você teria problema se deixasse cair o frasco de carvão ativado. Por isso, geralmente faço metade e metade. Outro motivo para juntá-los é que Jethro Cloys, em seu livro Back to Eden, De Volta ao Éden, diz que o homo escorregadio é o melhor extrator. Ele vai bem fundo. Você adiciona a quantidade de água que precisar. Amanhã falarei sobre o que acontece quando você o toma internamente. Mas, por enquanto, vou fazer apenas o cataplasma externo. Portanto, se ficar muito grosso, basta adicionar um pouco mais de água. Mas, ao misturá-lo, você verá que ele se tornará como uma gelatina suave. Então, você pode colocá-la em seu cataplasma. Agora, se você não tiver casca de homo escorregadio, pode usar sementes de linhaça moídas. Você pode até usar cascas de psyllium. E as cascas de psyllium são definitivamente uma opção mais barata do que a casca de homo escorregadio. Bárbara, você pode misturar com quinoa? Você precisa de algo que possa uni-lo. Bárbara, digo isso porque a quinoa também tem essa propriedade. Mas acho que se você usar a quinoa, terá que cozinhá-la primeiro. E se alguém tiver uma picada de abelha, é melhor fazer isso rapidamente. Então você usa sementes de linhaça moídas ou psyllium. Bárbara, e você pode fazer isso com sementes de chia? Ah, está bem. Sim, você pode. Pode. Mas, novamente, a semente de chia pode ser um pouco cara. Isso está ficando um pouco grosso. Então, vou acrescentar um pouco mais de água. E vou fazer um pequeno para uma picada de abelha. Então você coloca o plástico no chão. Este é um pouco menor. Então vou dobrá-lo um pouco mais. Você coloca o pano. Ele ficou ainda mais grosso. É isso que acontece com o homo escorregadio. Ele fica mais espesso à medida que se assenta. Mas você não usaria isso apenas em picadas de abelha ou mordidas, mas também pode usar o cataplasma de carvão para um estômago ou abdômen muito irritado. Lembre-se de que ele atrairá e neutralizará os venenos. Carvão vegetal e homo escorregadio. Assim, você pode ver como ele se torna um pouco parecido com um pedaço de geleia. Então, você pode imaginar colocar isso diretamente na pele. Você poderia, mas é uma bagunça. É uma bagunça, e talvez você não se importe em fazer bagunça. Certo, e então você faz sua embalagem. E você a vira. E aí está o cataplasma de Comfrey. Bárbara, é carvão ativado. Deve ser porque já estamos quase no fim do dia, por isso me confundo. Aqui está seu cataplasma de carvão. Bárbara, precisa ser de carvão ativado? Sim, mas quando eu estava na floresta tropical, usei apenas carvão comum do fogo. Isso ainda funcionará. O carvão ativado é um pouco mais potente. Sim, mas qualquer carvão vegetal funciona. O último é o óleo de rícino. O óleo de rícino penetra mais profundamente do que qualquer outro óleo. E onde quer que o óleo de rícino penetre, ele rompe caroços, inchaços e aderências. Ele se livrará de um esporão ósseo. Portanto, se ele pode romper um esporão ósseo, pode romper miomas. Pode se livrar de cistos. Pode eliminar tumores. Portanto, isso pode ser parte de um programa que você pode dar a alguém que tenha qualquer um desses problemas.
Ao fazer uma compressa de óleo de rícino, você precisa de várias camadas. Geralmente usamos toalhas velhas, porque nossos hóspedes usam banhos de vapor todos os dias. E lavamos as toalhas todos os dias após o banho de vapor. Assim, as toalhas podem começar a ficar um pouco finas. Então, guardamos as toalhas finas e as transformamos em compressas de óleo de rícino. E você coloca a proteção de plástico. Agora, o que você verá é que vou desenhar no quadro. Você verá que o óleo de rícino é um óleo muito espesso. Então, digamos que essa seja sua compressa. Sua embalagem com várias camadas. Então, você coloca o óleo mais ou menos nessa quantidade. E vai ficar como uma bolha. É muito espesso. E então você espera 10, 15 minutos. Ele será absorvido lentamente e chegará lá. Em seguida, coloque-o em seu corpo quente. E seu corpo quente aquecerá o óleo. E ele chegará mais ou menos a esse ponto. Por outro lado, se você cobrir tudo com óleo de rícino, à medida que seu corpo o aquece, você não quer que ele pingue óleo de rícino. Isso não é nada divertido. A compressa de óleo de rícino não é um cataplasma, é uma compressa. E como uma compressa, ela não está extraindo nada de você. Ela é um veículo para conter o óleo que está entrando em você. Portanto, quanto mais espessa for a compressa, mais óleo ela será capaz de reter. E assim, mais óleo poderá ser introduzido em você. Se você simplesmente esfregar o óleo de rícino, ele é muito pegajoso. Demora um pouco para ser absorvido. E eventualmente ele pode ser absorvido. Mas você provavelmente terá de esfregá-lo por cerca de 20 minutos. Portanto, o plástico na parte de trás apenas protege suas roupas. E você pode usá-lo durante a noite, dobrá-lo e colocá-lo sobre a mesa. Na noite seguinte, abra-o e aplique-o novamente. E se achar que está um pouco seco, adicione um pouco mais de óleo de rícino. Você se familiarizará com isso. Estou com uma lesão na canela. Eu estava descendo as escadas correndo rapidamente. E tropecei. E a ponta da escada atingiu diretamente minha canela. Oh, isso doeu! De qualquer forma, os emplastros de batata e o fato de mantê-la elevada ajudaram. E ela sarou. E isso foi bom. Mas 8 anos depois. Nos últimos 8 anos, meus carros têm sido, como se diz, automáticos. Eu sempre dirigia um carro com transmissão manual, mas faz muito tempo que não dirijo um. E compramos um carro com transmissão manual. Então, aquela perna estava fazendo muito trabalho de embreagem. E vivemos em uma floresta tropical. Portanto, há muitas curvas. E há muitos anos, o carro que eu tinha não tinha freios quando atravessávamos o riacho. Então, aprendi a usar a embreagem e as marchas. Assim, toda vez que faço uma curva, em vez de frear, eu simplesmente piso na embreagem. Apenas reduzo a marcha. E então posso acelerar. Portanto, provavelmente dirijo de forma um pouco diferente da maioria das pessoas. Quando dirijo um carro manual, uso muito as marchas, porque aprendi a não depender tanto dos freios. Então, compramos esse carro novo. E ele tem câmbio manual. Então, estou usando muito. E então minha perna começou a doer. Ela doía. E doeu. E eu pensei, estou exagerando na embreagem. Então Michael disse, dirija o carro automático, volte para o automático. Então, voltei para o carro automático. 2 semanas depois, ainda estava doendo. Então, veja bem, quando você não obtém uma resposta, começa a pensar, o que há de errado com essa perna? Uma das funções do meu filho Peter é ser um terapeuta de massagem restauradora. Então, eu disse a Peter, olhe para minha perna, de qualquer forma, ele é bastante rude com sua massagem. Ele me disse, você teve uma lesão aqui. E então me lembrei de ter caído da escada 8 anos antes. Ele disse, você tem tecido cicatricial acumulado aí que precisa ser rompido. Enquanto ele mexia no tecido com o polegar, eu estava quase morrendo. Ele disse, respire, mamãe, apenas respire, respire. No dia seguinte, fiz o mesmo, e foi ainda mais brutal.
E eu disse, Peter. Ele disse, mamãe, isso tem que ser desfeito. Apenas respire. Respire, mamãe. Então decidi fazer algo mais suave. Decidi usar uma compressa de óleo de rícino. E usei a compressa de óleo de rícino 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque eu sabia que o óleo de rícino podia quebrar o tecido cicatricial. Então, usei a compressa por, 6 semanas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E usei a mesma compressa por 6 semanas. E talvez a cada 24 horas eu colocasse um pouco mais. E minha perna não estava mais com dor. Ela penetra muito profundamente. Elimina o tecido cicatricial, por isso é excelente no abdômen para pessoas que passaram por cirurgia. E anos depois, às vezes, elas podem sentir dor porque o tecido cicatricial cresceu. Isso evitará o acúmulo de tecido cicatricial e o eliminará. No caso de endometriose, miomas no útero, cistos ovarianos, síndrome do ovário policístico, você pode usar a compressa de óleo de rícino. E eu costumo dizer às pessoas que a perseverança é a chave. O problema não desaparecerá em um dia ou em uma semana. Portanto, o que você faria para o abdômen seria desse tamanho. Aplique-o de quadril a quadril do osso púbico ao umbigo. Aplique-a ao redor dessa área. E lembre-se, quanto mais grossa for a compressa, mais óleo de rícino ela reterá e, consequentemente, mais óleo de rícino poderá entrar em você. Câncer de mama, nódulos mamários. Descobri que as mulheres me dizem que um absorvente higiênico de algodão orgânico é mais útil. E é nele que elas colocam o óleo de rícino, porque ele é muito absorvente. Ele tem uma base de plástico e basta colocá-lo no sutiã. Mas, ao mesmo tempo, também é aconselhável usar sutiãs esportivos, de algodão ou bambu, e sem arames. O arame bloqueia o fluxo de linfa para os gânglios linfáticos sob os braços. Portanto, você está começando a ver que quando uma pessoa tem um problema, ela recorre a diferentes leis, cataplasmas e terapias com água. E então você terá um programa completo para ela. Portanto, é muito útil para cálculos biliares, pedras nos rins e esporões ósseos. Bárbara, no caso de pedras nos rins, ela também poderia ser aplicada externamente? Sim, sim. Você coloca o produto na área em questão. E você pode comprar ou até mesmo fazer roupas que tenham tiras de velcro. E isso é muito bom para mantê-lo no fígado. O óleo de rícino ajuda a eliminar os cálculos biliares. De fato, com qualquer problema no fígado. O óleo de rícino penetrará profundamente e onde quer que penetre, limpará a área. No caso do pâncreas, faça-o no lado esquerdo do pâncreas. Portanto, a senhora com o joelho muito dolorido, por ter exagerado no cataplasma de gengibre, na noite seguinte talvez pudesse usar um cataplasma de óleo de rícino e, na noite seguinte, um cataplasma de batata. Você pode alternar os emplastros. Bárbara, o óleo de rícino pode ser usado internamente? Não, ele é irritante internamente. Portanto, eu nunca aconselharia isso. Conheço algumas mulheres que foram informadas de que se tomarem óleo de rícino, o trabalho de parto será iniciado. Mas nunca vi isso acontecer. Bárbara, é possível comprar um óleo de rícino de má qualidade? Na verdade, não. Ele vem da planta da mamona. Quando estive na Jamaica há alguns anos, eles disseram, podemos comprar um pouco para você? E eu disse, sim. Óleo de rícino jamaicano. E eles me deram 2 frascos desse tamanho de óleo de rícino jamaicano escuro. Ainda tenho alguns em casa. Dei um frasco para o centro de saúde e fiquei com o outro. Quando fica marrom, parece que a vagem de óleo de rícino foi torrada. Aparentemente, ele é um pouco mais potente. Mas estamos usando apenas o óleo de rícino transparente que você compra na farmácia. Estamos usando isso há anos. E ele é eficaz.
Sei que um remédio antigo, segundo dizem, era tomar óleo de rícino por via oral, mas ele não é realmente eficaz por via oral. Nesse caso, ele seria um irritante interno. Bárbara, ele é bom para a pele? Sim, ele pode ser usado na pele. Sei que os jamaicanos o esfregam em seus cabelos, e eles fazem isso. Bárbara, é muito pegajoso? É muito pegajoso. Isso mesmo, e é muito pegajoso na pele. Mas se você continuar esfregando por cerca de 15 minutos, ele acaba sendo absorvido. Bárbara, por que você o faz para o cabelo? Ele nutre o cabelo? Ele nutre o cabelo. As pessoas na Jamaica têm cabelos cacheados, e isso os alisa. Bárbara, ele também ajuda a combater a queda de cabelo? Sim, sim, falarei um pouco mais sobre isso amanhã. Falaremos sobre queda de cabelo amanhã e sobre algumas combinações que você pode usar. E o óleo de rícino pode fazer parte disso. Isso é verdade. Mais uma coisa sobre o óleo de rícino. Foi relatado que ele pode eliminar a catarata. Portanto, você pode colocar uma gota de óleo de rícino em cada olho. Mas o que é muito mais fácil, e as pessoas me dizem isso, é que elas simplesmente colocam uma gota no dedo e passam na pálpebra. Ele passará pela pálpebra e pelos cílios. E aparentemente, isso também pode ser útil para o glaucoma. Mas quando olharmos para as ervas, porque falaremos sobre ervas por alguns dias, veremos algumas ervas que também podem ajudar. Portanto, você pode fazer isso com a lavagem de ervas que vou explicar. E depois da lavagem com ervas, você pode esfregar o óleo de rícino sobre o olho. No início, ele ficará muito pegajoso. Mas lembre-se, ele é absorvido. Portanto, talvez faça isso cerca de 2 horas antes de ir para a cama, para não sujar a fronha do travesseiro com o óleo. Como lavadeira, eu me preocupo com os lençóis e as fronhas. Bem, parabéns por ter ficado tanto tempo sentado. Vamos encerrar agora, e eu farei uma oração de encerramento. Pai Celestial, muito obrigado por nos ensinar hoje. Nós lhe agradecemos muito pelas ervas e emplastros, pelos tratamentos naturais que o Senhor nos deu. E oramos, Pai, para que o Senhor nos ajude a reter esse conhecimento e a usá-lo, que é a melhor maneira de retê-lo. Oramos para que cada um de nós tenha uma boa noite de sono e faça exercícios, para que estejamos prontos para a escola amanhã. Amém. That we may be ready for school tomorrow.